Olá, sou Lilian Joia, você já me conhece. Agora veremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok? Olá, tudo bom, pessoas? Hoje eu estou aqui muito feliz por trazer uma pessoa encantadora, além de ser uma linda mulher, tá? É uma mulher muito inteligente, acredito que nós vamos aprender muito com ela. Apresentadora, taróloga, meu Deus, essa mulher tem um currículo assim gigantesco, educadora. Nossa, é muita coisa. Ive, você tá por aí? Tô, Lilian, tudo bom com você? Tudo, que prazer ter você aqui, Ive. Nossa, você me representa muito como mulher, viu? Muito obrigada, gratidão pela oportunidade, pelas palavras agora, né, na abertura também. É uma honra participar do programa aqui com você. Poxa, que legal. Ive, me conta um pouquinho aí, vejo já no fundo Legião Urbana, vi aí todo o seu trabalho com Legião. Legião me representa muito, né? Renato Russo, Dado, conta um pouco assim, acho que da história de uma galera aí, né? E como que foi aí trabalhar com Dado? Porque para mim é uma super referência, né? Me conta um pouquinho isso. Então, o meu trabalho com a Legião não foi diretamente, né, com a banda, óbvio, que a banda agora ela já está extinta. Meu primeiro contato com o Dado Villa-Lobos foi num evento, né, aqui em Guarulhos, no Salão do Livro, onde eu fazia cobertura, era assessora de imprensa da pasta de educação, e ele estava com uma banda chamada Pan-Americana. Então Que era ele legal. mais quatro caras muito bons, né? Gavan, e outras pessoas muito importantes da área da música também. E aí eu tive a oportunidade de encarar com ele aí numa entrevista, porque desde criança eu era muito fã da Legião Urbana, né? Sempre amei a Legião, sempre fui apaixonada pelo Renato, principalmente, e nunca pude ter contato com eles à época, né? Meu pai não deixava ir em shows algum, né? Então, quando eu observei na pauta que eu tinha dado ali, eu falei, vou lutar por essa pauta até o impossível acontecer. Nossa, eu queria estar lá com você, porque eu também sempre fui apaixonada pelo Legião. E E nunca assim, foi conheci muito. também. O Dado é uma pessoa muito incrível, generosa, uma pessoa muito educada, inclusive. Então, foi uma ótima entrevista, foi uma entrevista com a banda, né? E esse foi o meu primeiro contato com o Dado. Passaram alguns anos, eu já fazia programas no Instagram, porque além da pasta da educação, que eu cobria em Guarulhos, eu comecei a fazer trabalhos também paralelos, apresentando programas no Instagram, com lives de segunda. Então, apresentei 2 anos esse programa. E aí, num desses meses, assim, de outubro, que é aniversário do falecimento do Renato, me deu muita vontade de fazer alguma coisa para homenageá-lo. E aí, coincidentemente, eu não sei se é coincidência, sincronia, o que a gente pode falar do destino, tinha uma amiga que é coordenadora, diretora de um grupo de associação de rock, né, da cidade, e que falou assim: eu preciso te colocar com as pessoas certas para você fazer isso. E aí ele me colocou com as pessoas mais incríveis que conviveram de verdade com o Renato. E aí eu fiz uma série de lives homenageando ele. Nessa caminhada, a gente montou um programa chamado Responde Aí. Nosso objetivo no programa era falar sobre as perguntas que o Renato escreveu nas canções, né? Então, toda semana, eu e a Alcina, que é uma dessas pessoas incríveis que frequentavam a vida, né, do dia a dia da banda, eram do fã-clube, ainda são, né? Eles são herdeiros de muitas relíquias da Legião, do Renato, inclusive, frequentam tem amizade mesmo, né, com a banda. Eles são parceiros da época, mas parceiros de vida da banda. E aí, com ela, a gente fez esse programa na página da Legião A Banda Urbana, que é um fã-clube também da Legião. E aí, nesse processo, eu acabei reencontrando o Dado em 2019,
quando ele apadrinhava a banda Jonathan Doyle, Os Garotos Solventes, que é uma banda de pós-punk, e eu gosto muito de fotografar bandas de rock. E aí fotografei ele também nessa oportunidade, acabei indo a 2 shows depois, e conheci a Fernanda, né, a mulher do Dado, que é uma pessoa incrível, que é produtora, e acho que, assim, grande responsável por todo o registro, a organização da banda nos últimos anos. Então, assim, foi uma honra, uma oportunidade que eu acho, assim, inacreditável, poder conviver de alguma maneira, não tão recorrente, infelizmente, mas de ter tido contato com eles, né? Eu acho que é uma oportunidade realmente que muitos fãs gostariam de ter tido. Eu gostaria muito de ter conhecido o Renato, na minha expectativa infantil, assim, quando o sol bater, ele tinha escrito para mim, né, a louca. Nossa, são canções, né, que falam com a gente, né? Eu falo que as músicas do Renato, assim, não é uma música de uma frase só, são músicas que conversam com a gente, né? Que músicas Sim. incríveis. E assim, esse programa que você fez, você falou que respondia as frases do Renato? Como assim? O meu objetivo com o programa era fazer reflexões, né? Porque o Uhum. Renato, ele sempre foi um professor, um grande Tá. sábio, uma pessoa que estudava bastante. Dentro da galera, né, dos amigos, eles sempre me relataram também muito isso, que toda a oportunidade que o Renato tinha, ele não queria que as pessoas ficassem voltadas para ele, mas para as ideias que ele trazia, para pesquisar coisas. Então, ele presenteava as pessoas com livros, com outros álbuns, né? Perguntava muito o que as pessoas estavam aprendendo. E aí, se a gente prestar atenção, as letras da Legião, elas sempre trazem questionamentos, ou íntimos ou muito Verdade. filosóficos. Uhum. Então, eu separei, fiz esse trabalho mesmo de pesquisa, então eu separei todas as perguntas que o Renato escreveu nas músicas, e cada programa a gente tentava, óbvio, responder essa pergunta de maneiras diferentes. Então, a gente abria uma roda com os seguidores, com os fãs, e eu e a Alcina, a gente batia um papo a respeito daquela pergunta, né? Não querendo buscar, obviamente, o que o Renato quis dizer, até porque ele não gostava disso também. E a arte em si, ela tem que dar essa margem, né, para múltiplas interpretações. Nossa, que Não dá pra gente. terapêutico! Nossa, que programa Muito, terapêutico! muito, Nossa, que muito, psicanalítico, que terapêutico, meu Deus! muito mesmo. Sensacional! A Sensacional, gente teve, amei! assim, e reflexões muito, muito loucas, muito diferentes, né? E aí, claro, como a gente estava falando dentro de uma página do fã-clube da Legião, então a gente participou, trouxe outras pessoas, músicos que trabalharam com eles, produtores dos álbuns, biógrafos, né, como a Cris Fuscaldo, que escreveu a biografia da discografia da Legião. Fui cobrir o evento do lançamento do selo da Legião Urbana, conheci o Juliano, filho do Renato. Então, nessa a gente acabou que ampliou um pouco o repertório de Legião, trouxe outras bandas ao vivo. A gente fez programa ao vivo no Instagram, assim, com banda tocando. Coisa absurda, né? Nossa, que É. sensacional! E a gente acho que acabou que o ano da pandemia facilitou isso, né? A gente estava muito em casa, então as pessoas também estavam muito envolvidas em querer saber mais, né, sobre esses artistas. Então, acho que foi uma oportunidade muito bacana da gente aprender, principalmente, porque eu acho que a Legião não, ela está sempre viva, exatamente porque trata-se de assuntos universais e eternos, né? Mas a gente de algum jeito a gente conseguiu deixar isso na roda, pôr esses temas na roda e não ficar só nessa coisa de fã, né? Porque senão a gente fica muito no personalismo, no Renato pelo Renato, no Dado, no Bonfá, e esquece do que realmente era essencial na banda, né? Então, mas foi muito produtivo mesmo, muito legal. Que bacana! E tem projeto para voltar esse programa? Ou parou? Ou continua? Como que tá? Então, nesse momento, eu não tenho objetivo de continuar com o programa, até porque, assim, eu tenho estado voltada nesse momento para as coisas mais minhas mesmo. Acho que essa Ah, coisa do jornalista, de trabalhar muito dando a voz para as outras pessoas, muitas vezes eu acabei deixando a minha voz de lado, né? legal. Você, como psicóloga, você deve entender muito isso. A gente acaba tirando a gente da prioridade, até porque Sim. as histórias são muito relevantes, né? Então, muitas vezes eu falava assim, nossa, o que tem a ver o que eu falo se essa voz é mais importante que a minha?
Então, eu deixei muitos projetos de lado. E em 2019, eu estava lançando o meu livro que eu já tinha escrito há 3 anos. Porque eu não tinha tido coragem de lançar, porque eu só lançava coisas dos outros, reportagens, outros livros, né, de outras pessoas. Então, eu tinha muita vergonha de falar sobre o que eu fazia particularmente. Então, acho que nesse momento eu não penso em voltar para esse aspecto da Legião, porque eu gostaria mais de explorar mais eu mesma. E claro, de repente fotografar ou fazer alguma coisa independente ou encontrá-los para uma entrevista, né? É sempre uma honra, uma alegria, mas talvez assim, eu acho que explorar demais a banda para fins pessoais talvez também não seja tão legal. Acho que a gente tem outras coisas da gente, né? E Sensacional essa fala, muito legal. E sobre o seu livro, eu achei super interessante, né? Que você explora um lado não só sentimental, mas um lado sobre relacionamentos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu achei super contemporâneo, né? Eu, que sou da área de psicologia, não estou aqui como psicóloga, é claro, mas assim, achei uma coisa muito interessante. É uma experiência pessoal. Conta um pouquinho. esse livro é uma autobiografia. Que sensacional, que corajosa. Conta pra Então, gente. por isso que eu fiquei com vergonha, né? Porque assim, amor já é um tema super clichê, Tá. né? É bobo mesmo, é redundante e é dramático, e então é muito intenso. Então a gente vai muito aos extremos quando a gente fala de sentimento. E quando eu escrevi esse livro, na verdade, eu não tinha intenção de escrever o livro. Eu fui escrevendo durante 3 anos. Então, eu passei por 3 relacionamentos muito intensos. Eu sempre fui uma pessoa muito bem vivida de relacionamentos, que ela quis, né, falar a verdade na entrevista. Mas esses 3 relacionamentos especificamente, eles me marcaram muito, mais do que os demais. Então eu escrevia sobre eles à medida que eles estavam acontecendo. Eu agi meio que inconsciente. Então, como uma escriba, eu olhava as situações que estavam acontecendo e imediatamente eu relatava, só que saía numa linguagem mais poética. E eu fui deixando, publicando em blogs, etc. Até que, depois de passado 3 anos, mesmo com muita vergonha, depois do programa, eu olhei e comecei a ler aquilo. Eu falei, peraí, isso aqui não é um texto qualquer, isso aqui é um livro. E aí, de repente, eu estou perdendo um tempo de não organizar, né, estruturar dessa forma. Então, o livro ele fala de 3 relacionamentos nas diversas fases dele. Eu traduzo um pouco assim como elucubrações iniciais. Então, quando a gente está vivendo um relacionamento daquela empolgação, do entusiasmo, do frio na barriga, do quente, né? Você não vê nada como racional, é tudo muito no impulso. Depois o processo, quando começa a dar uma amansada e você quer reconhecer a si e o outro, o drama, quando a gente não consegue conversar direito e a gente vê os conflitos, os términos e as reflexões de finais. Eles não são textos que estão em ordem cronológica, de propósito, até porque pessoas próximas, claro, que fizeram uma grande investigação para saber quem eram os musos, inspiradores. Eu mandei para todos eles, só um que me respondeu. Porque Mas, né, a gente tem que mandar, né? Fala assim: olha, eu escrevi um livro, talvez você esteja lá. mas você sabe o que é Mas, interessante sobre essa narrativa que você faz? É que essa confusão que você fala assim, olha, fica essa confusão de fantasia sobre ele, sobre ela, é que geralmente quando a gente conhece alguém, a gente cria naturalmente uma fantasia sobre o outro. E quando é, eu vou de encontro a você, eu não vou de encontro a você, eu vou de encontro a mim mesma. E ele vai de encontro a ele mesmo. E aí a gente sim, fica no relacionamento brigando por aquela fantasia que a gente cria. E é por isso que o conflito amoroso é um laboratório ali, experiencial ali do relacionamento, que pode ou não dar certo. E essa confusão emocional, e às vezes as pessoas ficam assim, meu Deus, mas mais um relacionamento meu não deu certo. Mas é normal que não dê, porque é um laboratório que pode ou não pode dar certo. E, sabe, a loteria. Faz sentido para sim. você?
Completamente. Só que eu acho que assim, a gente demora muito para criar essa consciência. Claro, quando a gente se propõe a criar, né? Tem muitas pessoas que vão passar a vida inteira e não vão perceber isso. Acho que é mágico quando você se promove, né? Esse Sim, sim. movimento de perceber que você nunca se relacionou com o outro, mas só com você, né? Então, Exatamente. É o teimoso, né? Que fica ali e aí você brigando pela fantasia, né? E aí, de repente, várias vezes eu me pego pensando, né? Será que realmente eu gostei dessa pessoa ou gostei do que eu vi em mim naquela pessoa, né? Exatamente. O Karnal, ele fez uma fala parecida com isso. Eu fiz um trabalho com o Karnal mediando uma palestra dele aqui em Guarulhos, né? E ele fez essa fala que me tocou muito, porque ele fala assim: as pessoas sempre falam para mim, nossa, Karnal, eu adoro quando você fala isso, porque eu penso exatamente assim. Quando você falou aquilo, me tocou, porque eu lembrei da minha infância, não sei da onde. E aí ele fala assim: vocês estão vendo como eles não gostam de mim? Eles gostam do que eles veem deles em mim. E exatamente, é sempre uma relação narcísica, né? Enquanto você não tem essa consciência, você não passa a saber quem é o outro. E até para Exatamente. respeitar o outro, o jeito do outro, o tempo, né, de maturidade, o tempo de vida. Então é um desafio enorme. E eu tenho certeza, assim, que hoje, quando eu vejo o livro, eu tenho certeza que eu não tenho outra consciência do que eu tinha quando eu escrevi. Muitas coisas eu entendo melhor hoje, mesmo tendo saído de mim, do que quando eu escrevi. É porque, na verdade, quando você se relê, você começa a perceber entre linhas de você mesma que você não vê à primeira vista, né? Isso é É, mágico, é sensacional, né? sim, sim. Que bacana, menina. E Que aí tem bacana. ele está desde 2019, eu publiquei pela independente na real, né? Porque os custos de publicar Olha, livros são sempre muito caros. Então quem fez a diagramação toda foi uma amiga que trabalhou comigo na assessoria de imprensa, que agora está na Amazônia. Ela fez a diagramação da Amazônia, maravilhoso. E aí ele está disponível em e-book. Eu publiquei na Perse, que é uma editora independente, entre aspas, né? Porque ela vende sob demanda. Mas, assim, para mim é um trabalho que hoje eu gosto mais. Eu demorei para gostar dele e hoje eu acho que ele é importante até para mim mesma. Quando eu estou dentro de uma situação e eu releio algumas coisas, eu falo, nossa, se eu tivesse lido esse texto antes, se eu tivesse relido, se eu tivesse prestado atenção aqui nessa palavra, talvez eu não tivesse passado por isso de novo, né? Talvez eu tivesse olhado para mim de outra forma. Então eu acho que ele conversa mais com o público feminino, porque é o meu lugar de fala mesmo, né? Mas eu acho que de repente para o público masculino é interessante ver o ponto de vista de uma mulher dentro do relacionamento, que são universos bem distintos, né? bem distintos, com certeza. E essa poetisa, porque você também tem o lado poetisa, e eu amei. Nossa, eu entrei lá, né? Você tem um blog de poemas, e eu adorei, Tenho. menina. Eu Que simplesmente legal, adorei, obrigada. porque você fez letras, eu fiz letras, e nós amamos literatura, eu tenho certeza. Sim, Gente, sim. é lindo, 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 lindo. E isso começou com que idade, querida? Olha, eu sempre gostei de ler e escrever. Eu pedi muito cedo para ir para a escola. Minha mãe fala que eu entrei na escola com 2 anos. E aí eu acho que escrever poema eu escrevo desde que eu aprendi a escrever, porque eram textos para mim como eu gosto muito de música, meu tio avô é músico, meu pai é músico, Olha, en- então eu acho que a música ela me influencia muito. E o poema é totalmente musical, né? Ele fala muito dessa questão do ritmo. Então, o poema sempre foi uma coisa natural, mas eu não escrevia poemas de propósito. Meus primeiros textos foram teatro. Eu fiz muitos cursos de teatro, escrevia para teatro e brincava de fazer colas de texto, né? Por exemplo, eu tinha uma peça que era o Carlos Drummond conversando com a Clarice Lispector. Eu brincava ai, com que essas ideias, delícia! mas Nossa, eu não tinha essa coisa de vou escrever. Então eu decorava os poemas, escrevia uma coisinha ali e achava bem bobo mesmo. Mas eu acho que depois de muito tempo escrevendo artigos, escrevendo reportagem, que são textos diferentes, eu acho que a linguagem que me acomodou, que falou mais comigo, foi a poesia. Então, eu acho que eu venho escrevendo mais poemas depois de 2012, 2013. Talvez quando eu liberei mais esse lado.
E eu acho que mais recentemente eu tenho levado um pouco mais a sério esse aspecto, porque eu acho que a gente fica muito nessa coisa do fácil, de rimas fáceis, e eu não gosto disso, eu gosto de traduzir a arte no sentido mais profundo, de outros conceitos, de escrever a partir de pesquisa, porque o poema ele não é só autoral, ele passa por mim, mas não quer dizer que ele é meu, né? Então, os textos mais recentes, principalmente, que vêm dos livros que eu vou lançar agora, do Pandora, do Alice, eles vêm de uma fase mais difícil que eu passei, porém eu fiz uma pesquisa maior. Eu li muito sobre o sagrado feminino Olha que e mulheres que correm legal. com os lobos e outras coisas também, semiótica, porque eu amo semiótica. Então eu comecei a vasculhar muito outros conceitos para poder traduzir em outras personas que não fossem as minhas, as mesmas vivências. Sair mais de mim, né? Então, às Tá vezes eu bem emprestar transpessoal, né? Tá bem bem, bem. transpessoal, né? Então, é muito diferente do Joe Você We, que é muito eu mesmo, por isso que é Joe, né? Eu, Ah, você e tá. nós mesmo, que é uma coisa mais eu mesmo. Os outros poemas passam até por mim, mas poucos são daquele momento exatamente como o primeiro livro. A maior parte dos textos, eles são mulheres, arquétipos que me rodeiam, que passeiam por nós e que de repente pode ter uma experiência muito parecida com a sua, com de outra pessoa que a gente conhece, e o Alice, principalmente, que é o último, ele é bem novelesco, bem mexicano, tem umas personagens que eu acho interessantes e que estão me dando um certo trabalho de organizar isso, né? Para como as pessoas vão conseguir entrar meio na minha cabeça para entender o conceito, né? Mas aí é que é gostoso, né? É. Eu vejo tudo isso, vejo um ar romântico em você. E como que é lidar hoje com o romantismo? Você pode ver que hoje o que mais pregam é para que o romantismo não exista, né? O que Uhum. você acha desse conceito, né? Que brigam tanto contra o romantismo. Eu mesma, como psicóloga clínica, eu acredito que precisa ter essa fantasia do romantismo para completar, tá? Toda a parte racional. Então, Uhum. eu sou contra essa coisa de extinguir o romantismo, sabe? Essa coisa de que não precisa do romantismo para emprestar, né? Seja para qualquer casal, de qualquer nomenclatura. Faz sentido Uhum. para você? Sim, eu acho que para mim, por mais que eu tenha passado experiências difíceis, porque tive um relacionamento abusivo, violento, o pai do meu filho foi bem complicado, violência física e emocional, já passei por outros tipos de abuso, eu poderia ter me tornado uma pessoa bem rancorosa. Eu acho que todas as experiências sempre me fizeram me reconectar mais comigo mesma. Eu aprendi a não deixar de ser quem eu sou só para me vingar de alguma coisa. Eu não me Ai, que permito isso. Eu não legal. quero me tornar o outro, sabe? Se a pessoa ela fez alguma coisa contra mim, isso é um problema dela. É uma relação que ela tem que resolver com ela e não comigo. Então, eu acho que afeto, ele deve ser tratado como afeto, sabe? Aquela coisa de dar a César do que é de César. Então, assim, afeto, a gente trabalha com amor, com afeto, generosidade. Aspectos da intelectualidade, da racionalidade, a gente trabalha com a racionalidade, com afeto. Faz Então, não dá para a sentido gente tratar a total. ciência, né, ciência com paixão. Então, aspectos da ciência Sensacional. eu pesquiso com a racionalidade, mas relacionamento, encontro com o outro, eu preciso trabalhar com afeto, porque é o único jeito da gente se ligar, né? Então, acho que quem não se permite conectar é uma pessoa que está em eterno sofrimento, é uma angústia. Imagina você não poder expressar seu sentimento, porque os outros vão falar, os outros vão dizer que você é emocionado. Que bom que você é emocionado, significa que você está, né, com a tua integridade, Ai, que né, que você tem gostoso, inteligência né? emocional, né? Que gostoso nessa fase do emocionado, né? Isso é uma Que delícia. lindo. Deixa E aí, acontecer, e é uma né? pena quem não se permite, né? Então tem umas comunidades de homens bem rancorosos, né?
o movimento Red Pill e tudo, que pregam, na verdade, até uma certa misoginia mesmo, porque Nossa, mulher só quer usar a gente, porque mulher tem uma alta demanda, por isso quer nosso dinheiro, quer nosso status, e a gente, como mulher, não queremos nada disso, a gente só quer um companheiro bacana, né? Alguém que converse com a gente, exatamente. que respeite. Se a pessoa simplesmente for ela mesma e conversar com o nosso universo, a gente vai ficar ótimo, vai ver muito bem no Exatamente. relacionamento, né? A mulher não quer nada de material do homem, a não ser a dedicação afetiva dele, que ele tem medo de Exatamente. E entregar. o respeito, né? E o respeito, É, né? Se ele respeito. não gosta de determinadas coisas sobre nós, que também não faça para a gente, né? Porque eu vejo assim, muito Sim, homem não gosta de determinadas coisas que a mulher faça, mas eles gostam de fazer, né? Então é sim, isso que também pega muito, né, nos relacionamentos, né? E é aquele sim. machismo estrutural, né? Que ainda é muito comum, né? Não, e Infelizmente. assim, por exemplo, eu tenho costume mesmo de expor bastante essa questão da sexualidade mesmo, e falar sobre esses assuntos, ou fotografia, vídeo e tal. Eu E eu vi percebo que muitos. Eu E vi. eu percebo que os caras, pessoas interpretam muito equivocadamente. Por exemplo, eu faço um vídeo que fala sobre sexualidade. Aí vem pessoas no direct achando que eu tô carente, que eu quero um homem, certo? E não é Ah, que isso, eu só tô horror, expressando. gente. Então, Que assim, ridículo. oi, tudo bem, não sei o quê. Aí daqui a pouco, a gente podia se encontrar. Não, a gente não pode se encontrar, nem conheço você, não é isso? Nem sei Então, quem as você pessoas é, cara. não. E outra, né? É um absurdo isso. Assim, às vezes, quando a mulher tá solteira, é a melhor coisa que ela tá fazendo para a vida dela. Ela não precisa de uma relação para se sentir bem. Acho que para eu colocar alguém na minha vida, essa pessoa tem que agregar demais. Eu tenho um filho adolescente, eu tenho uma vida, né? Eu não vou me Super vender para concordo. aquela pessoa. Mas assim, Uhum. eu sou aquela pessoa que se eu me apaixono, eu me jogo de verdade. Eu bato a cara lá no poste, vou até o fundo do poço, eu choro mesmo, choro dirigindo na Dutra, sou essa pessoa. Né? É isso Ouço, aí. escuto a música e fico lá vivendo aquilo, mando poema para a pessoa, aí sonho, e me dedico mesmo, mesmo. Parabéns. É isso Né? aí. E se a pessoa não se permite, aí isso é uma pena. Eu só lamento, mas eu não vou deixar de me permitir sonhar, né? Ou de acreditar que as coisas podem ser bacanas e que existam pessoas legais. Eu acho que sempre existe muita gente boa e a gente tem que estar aberto para conhecer. Às vezes a gente não está, e tudo bem também, né? E quando você está, aí você pode também ter essa possibilidade de vivenciar isso com alguém legal. Por que não, né? Exatamente. Eu sempre falo, viva seus sentimentos, mas viva mesmo e deixa que o plano surja de dentro de você. Não é ficar seguindo a cabeça dos outros, deixa que o plano surja de dentro do seu coração. Tem que fazer sentido, né? E me Sim, fala sim. desse tarô, menina, que eu adoro o tarô. E o tarô? Me conta. Então, o tarô é uma coisa assim que eu sempre gostei, só que eu sempre tive muito medo de tarô, porque quando eu era criança, essa visão de cartomante sempre era uma coisa muito, né, mística, e eu cresci em escola religiosa, minha família era muito religiosa, e mesmo depois eu frequentei espiritismo. Hoje eu sou mais liberal em relação à religião, eu sou mais espiritualista do que religiosa. Então, assim, eu acho que você vai A se gente desprendendo de muitos conceitos, né? Mas dentro das religiões que eu estava meio assim ali vivenciando, era sempre muito errado. Então, eu demorei muito para encontrar essa possibilidade de ler o tarô, até que uma amiga leu para mim o tarô cigano. Muitas coisas que ela disse bateram mesmo e reverberam até hoje, que é uma coisa incrível, né? E aí, era de geração, né? A avó dela sabia e ela queria, aprendeu, então ela queria me passar porque ela queria retribuir. É muito fofo isso. E aí, depois, uma amiga também queria muito ler por causa do relacionamento dela, então eu ia numa taróloga com ela. Só que assim, eu falei, gente, eu não vou conseguir saber muita coisa se eu ficar indo em tarólogas, assim, se eu gosto, eu preciso estudar um pouco mais isso. Então eu ganhei um primeiro tarô, depois comprei outros, eu já tenho uns 16, 17 tarôs aqui em Nossa, que casa. legal! E Que assim, bom, hein? e a minha relação com eles mesmo é de pesquisa mesmo, de semiótica, de como de entender o símbolo.
porque o tarô ele não foi criado como uma vinculação esotérica, oracular. O objetivo dele era, ele nasceu mesmo como um jogo qualquer. E aí quem começou a dar esse sentido mais oracular foi no século XIX, onde as pessoas que pesquisavam mesmo essa questão da espiritualidade e grupos, né, que faziam mais trabalho, pensavam na ideia de, como é que fala? De transformar ouro, como é que chama aquele? Os alquimistas, né? Que fazia aquela Ah, os coisa de alquimistas, alquimia, sim. isso. E aí Uhum. tinha uma coisa de alquimia empírica, uma coisa filosófica, e aí eles começaram a pegar os símbolos que tinham ali naquele jogo e começaram a querer ler de outras formas. E modificaram o tarô. Hoje tem mais de 500 tipos de tarô. Então, cada pessoa que entra em contato com um desses símbolos, ele tem uma relação diferente. Tem pessoas que são médiums mesmo, incorporam, né, e leem incorporados. Eu não faço esse trabalho. Meu trabalho é mesmo de entender os símbolos que estão ali. Eu uso bastante a intuição, mas principalmente essa questão de você entender o contexto onde aquele símbolo está aparecendo. E o tarô de E aí a carnaval tem. gente tenta interpretar junto com a pessoa o que ela está buscando esclarecer. Então, para mim, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Não gosto quando a gente usa ele numa linha premonitória, porque a gente tem livre-arbítrio e tem trocentas questões que é meio complicado você Eu direcionar dessa gosto dessa maneira. linha que você trabalha, porque hoje em dia se fala muito de cartas terapêuticas, né? Eu Sim, também sim. prefiro essa linha, cartas terapêuticas, bem junguiana. Eu acho muito mais Isso. interessante. Parabéns. Eu adoro Jung. Eu fiz um curso de um ano de análise de símbolos tal também. Então, eu acho que isso conversa, né, muito com essa coisa da sincronicidade. Acho que o Jung consegue explicar um pouco mais isso. O porquê que, às vezes, uma leitura de tarô conversa com o outro. Mas, de forma racional, né, se a pessoa não é nada esotérico, espiritual, etc., como é um tarô e ele tem 78 imagens, qualquer uma dessas imagens vai conversar com você se você quiser. Porque Exatamente. se a gente está passando por um momento qualquer na sua vida e você ligar o rádio e tocar uma música, aquela letra vai conversar com você, porque você dá sentido para aquilo. Quem dá sentido para o símbolo é a gente. E o tarô é a mesma coisa. Se eu pegar uma carta para você, você vai ter uma visão dela diferente do que a outra pessoa teve. São experiências diferentes. Exatamente. Então, dependendo da pergunta e do contexto, a gente vai levando para uma reflexão. E se a pessoa entende que aquilo está ressoando, ótimo. Se não, a gente faz outras tiragens ou revê essa situação. Mas, de modo geral, quando a gente fala de Brasil, sexta. autoconhecimento, é maravilhoso. Mas é a verdade que as pessoas procuram mesmo para saber o que o boy E está falando aí, delas, isso. e eu percebo que você faz umas tiragens aí no seu Instagram sobre, eu não sei direito, mas é sobre artista, né? Sobre alguma coisa assim, né? Você fala de leitura? É, porque você faz uma leitura assim no geralzão, né? Eu percebo que você tira uma Isso, carta no geralzão, eu não entendo isso. nada, viu, de tarô. Você tira uma carta no geralzão que serve para todo mundo, é isso? O que eu gosto de fazer assim no Instagram é uma demonstração, né? Eu faço também no TikTok, mas é uma leitura rápida com um tema geral. Então pode ser trabalho, pode ser relacionamento, mas em geral eu costumo deixar mais espontâneo mesmo, o que a carta traz. Eu acabo fazendo essa interpretação e de repente, se você está passando por lá e é a sua situação, você pode querer saber mais sobre aquilo, se aprofundar mais. Mas uma leitura quando a gente faz assim em rede social, ela é muito perigosa quando a gente direciona demais. Até porque a gente é muito impressionável, né? Então, de repente, você acha que aquela leitura é para você e ela nem é. Você quer pegá-la para você, né? A pessoa O fala aquilo que você desespero, quer né? ouvir, isso. E aí a pessoa pega aquilo e quer depois que aquilo aconteça. E não é assim, né? Uma leitura de verdade, completa, particular, ela é muito diferente, né? Exatamente. Então, eu tento deixar de uma forma mais genérica para que a pessoa possa ter a possibilidade de pensar a respeito, não criar uma conclusão muito fechada, né? Até porque Interessantíssimo, nossa. o Reels é 1 minuto e meio, né? O que a gente fala em 1 minuto e meio? Ah, exatamente. Nossa, Ive, mas é sensacional. Projetos que você tem, que você gostaria
de deixar aí para as pessoas, porque parece que você tem lá um projeto, né? Curadoria do Futuro, é isso? É, eu tenho o Curadoria do Futuro é um curso de escrita criativa. Como eu sou escritora, então eu gosto de incentivar as pessoas a escreverem mais também. Mas o Curadoria do Futuro, de modo geral, ele traz uma curadoria mesmo, ou seja, eu fiz uma seleção gigantesca de muitos filmes, muitas séries, muitos livros que falam sobre futuro, porque esse é o tema que eu gosto de estudar desde sempre. E a partir desse tema que acaba instigando mais, a gente acaba aprendendo mais sobre como estruturar texto, roteiro, e de repente você proporcionar a si mesmo uma outra história para a tua vida. Eu tenho uma crença, na verdade, que, em relação ao curso, que a criatividade tem muito a ver com repertório. As pessoas reclamam muito delas não saberem o que fazer, o que escrever, que ideia ter. Mas se você não estuda, não pesquisa, não tem experiência cultural, é muito difícil você ter uma ideia nova, porque É você não tem verdade, nenhuma ideia, verdade. né? Exatamente. Nosso cérebro é muito potente para ele trazer, reunir informação. Só que se você não tem informação ali, é horrível, né? Você não vai Como conseguir dizem, encontrar uma né? solução. Como dizem agora, né? Poucas ideias, né? Que agora é a É, gíria, né? Poucas ideias, né? As pessoas leem cada vez menos, então poucas ideias. Ive, mas olha, uma delícia ter você aqui, uma pena, né? É muito conteúdo, é muita coisa. Você sabe que esse espaço aqui sempre seu, olha, obrigada, obrigada. sempre seu. Lili, estou fazendo tal coisa, gostaria de conversar com você aqui. Meu, sempre, parceria contigo, tá? Adoro o seu trabalho, adoro você como Obrigada. pessoa, como mulher, você me representa, acho que você representa nós mulheres, de todos os sentidos. Olha, parabéns mesmo, tá? Muito Gratidão por obrigada. você estar aqui. Imagina, Olha, eu que é uma agradeço. honra ter você aqui, viu, menina? Obrigada. Eu que agradeço, Lília. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é legal essa coisa da gente encontrar com você também depois. Eu conheci a sua história, óbvio, pelas redes sociais, né? Mas é muito legal saber da tua história, de como você trabalhou todo esse aspecto, né? E hoje você é uma protagonista da tua história de uma forma muito maravilhosa. Então, é uma alegria muito grande estar com você aqui também, ter a oportunidade de falar com o seu público, de conversar com pessoas diferentes da minha bolha também, e da gente se aproximar mais também, de conhecer mais. Eu acho que eu gosto muito disso, é muito produtivo a gente poder uma contribuir com a outra dessa forma humana, né? Da gente conversando e aprendendo com as experiências, trocando ideias. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Ai, gratidão, viu, menina? Olha, é aquilo que eu falo, né? Se a gente não contar a nossa história, as pessoas contam por a gente precisa, né, dar voz à nossa Sim, história, né? Senão, sim. as pessoas contam do jeito que elas querem contar a nossa história. Eu preciso É, contar a minha história, né? sim, Menina, um sim. beijo. Outro. Fica bem, segurança, gratidão por tudo e até Obrigada. sempre, viu? Até Ah, sempre. com certeza, com certeza. Tchau, obrigada, Tchau, beijo. tchau. Fica bem segura. Tchau. Tchau. Olá, sou Lilian Joia, você já me conhece. Agora veremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok?